Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Ser Artista Podcast, sempre às 19 horas, todas as quinta-feiras, aqui no nosso canal do YouTube ou na sua TV Samsung através do canal WePlay. E esse ano trazemos uma grande novidade. Estamos encerrando o ano com, vocês sabem, um dos meus melhores amigos, uma das maiores atrizes desse país, mas com uma proposta diferente. Ela já esteve no nosso podcast, ela já fez parte da nossa história e agora nós estamos inaugurando o Ser Artistas Pensamentos. É uma proposta das pessoas virem aqui falar sem filtro, né, com total liberdade, sobre o que elas pensam sobre tudo. Uma proposta diferente para vocês. E eu não poderia deixar de inaugurar esse novo trabalho, esse novo projeto, sem ela. Ela tinha que estar conosco hoje aqui. Irene Ravache. Que alegria ter você aqui. Também, Marcos. Obrigado por ter aceito a minha proposta. Não é nada demais, mas né, as pessoas gostam de saber o que elas vão fazer e a proposta é essa, a gente conversar sem você saber o que eu vou fazer. Eu estou bem curiosa, Marcos. E a próxima, já tem até gente para fazer a segunda, vai ser a Ana Lúcia Torre. Ela falou, se a Irene vai, eu também vou. Irene, os tempos mudaram, né? Você é uma atriz consagradíssima, já fez de tudo da vida. O que você diria hoje para uma jovem atriz? O Fulvio Stefani, até hoje gravando, ele falou muita verdade. Se não for sua verdade, não siga, né? E a gente sabe que hoje vocês são 200 mil atores do elenco digital no site. Quando você começou, vocês eram uma ficha, uma caixinha na mesa da Guta com 300 fichas. Então tem que querer muito, mas eu acho que não é só querer muito, eu acho que existem outras questões em jogo. O que você diria, sendo quem você é nesse país? Marcos, pelo que eu observo, com todas as dificuldades, o teatro continua vivo, o cinema está cada vez produzindo mais o nosso cinema e o streamer está aí. E o que faz, apesar de todas as dificuldades, as pessoas continuarem querendo exercer essa profissão? Tem aquela parcela que quer ser famosa, quer ter uma visibilidade, quer aparecer. Mas rapidamente o próprio mercado conduz isso para um outro caminho. Quem é aquela pessoa que resiste, que fica, apesar das dificuldades, apesar de receber um não? É aquela pessoa que não sabe viver sem isso. Por quê? Porque isso é a felicidade dela. É isso que ela gosta de fazer. Não é só isso que ela sabe fazer. Ela poderá fazer outras coisas, mas é isso que amplia a sua alma. Você teve principalmente medo? Isso. Você teve medo em algum momento? Marcos, eu acho que o medo sempre caminha paralelo. Até hoje? É diferente. São receios, né?
receios de será que vão escrever um papel, vão lembrar de mim para esse produto, ainda sou algo, entre aspas, né? Ainda posso render um bom personagem? Não é posso saber fazer, não. Posso render um bom personagem? Porque muitas vezes o ator tem uma ideia daquele personagem, mas ele é desviado por várias razões, não é? A direção desvia ele isso, quando eu digo desvia, não estou dizendo que seja uma coisa um caminho que ruim, não, né? É uma coisa que o próprio mercado vai exigindo. Então isso dá um receio, a idade é um receio, mas eu não gostaria de saber fazer outra coisa. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Em algum momento você falou que deveria ter feito outra coisa? Você pensou em ter mudado de profissão ou não? Mudado de profissão, não. Mas ter alguma coisa no paralelo, sim. Tive vontade. Com medo. Quando meu pai dizia, minha filha, você quer ser atriz? Vai ser atriz. Mas não seria bom você ter uma profissão? Era um pouco o que a geração dele achava. Mas não é por um achismo, porque passavam isso. Não é? Artista era o artista americano, o norte-americano. Né? Nós éramos uns curiosos. Né? Você, em algum momento da sua carreira, você se arrependeu de alguma coisa que falou, nossa, eu não deveria ter feito isso de jeito maneira? Não é esse arrependimento, mas, por exemplo, quando eu aceitei fazer Pato com Laranja, com o Paulo Altran, eu fiz a temporada, viajei com ele, aprendi muito com ele, mas, Marcos, o tempo todo eu dizia, está errado, eu não estou sabendo fazer isso. Eu não conduzi bem a personagem para isso. E eu acho que isso é porque eu fui fazer uma substituição. Eu não fiz o processo de ensaio desde o início. E, então, é aquele caso onde você cumpre corretamente aquele contrato. Mas tinha uma coisa que dizia, Irene, você devia estar fazendo de outro jeito. Substituir é um problema? Você acha que é uma coisa menor para o ator? Não. Tem muita atriz que fala, eu não quero substituição. Não. Eu substituí Jandira Martini. Não, isso eu não teria problema, não. Já por 2 vezes, diretores de cinema disseram, olha, esse papel eu não escrevi pensando em você. Você não foi a primeira escolha. Eu gostei muito deles terem falado isso. E eu fiz e acabei me dando muito bem. Então, não é um problema. O problema é quando você não tem um tempo para vivenciar também as suas escolhas para aquela personagem. Você gosta muito que te digam a verdade independente de qualquer situação, né? Você é uma pessoa que chega... Eu lido melhor. Você lida melhor. Você chega e fala. Muitas vezes até a gente já passou situações, você olhar para mim e fala assim, fui demais, né, em alguns momentos, porque faz parte do seu temperamento. Você até me disse que no passado você tinha uma agressividade maior, que você foi, acho que, lidando com isso, e uma impulsividade também. Hoje, com mais de 80 anos, você se considera muito menos impulsiva, muito menos agressiva, muito mais reflexiva e a verdade acima de tudo? Eu me considero isso tudo, mas eu ainda me surpreendo com meus rompantes. Quando eu vi, já abri a boca, já falei. E aí? Aí depois eu digo assim, Irene, olha como você poderia ter conduzido isso de uma forma mais instagramável, digamos assim, precisa sair melhor, não é? No Instagram. Mas já fui, é da personalidade, foi, né? E você trabalha isso na terapia? Porque você me disse que ainda faz terapia até hoje. Muito? Muito. E por que fazer terapia
com mais de 30 anos, o que um terapeuta te acrescenta tanto ainda com tanta experiência de vida que você tem? Ah, Marcos, uma orientação com questões que são colocadas e que me levam a pensar, a refletir em cima daquilo. Você sabe que eu tenho me surpreendido como eu tenho levado material que eu achei que eu já teria resolvido há muito tempo. Não são coisas estruturais e pesadas, mas são arestas que ainda... que eu pergunto, isso faz parte daquele comportamento? Ela diz, é da família. Você a vida toda fez terapia? Eu faço há muitos anos. Muitos anos. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe me levou para fazer um teste vocacional. E lá, o psicólogo depois chamou a minha mãe e disse assim, olha, precisa botar um pouco de fantasia na vida dela. Ela é muito ligada à realidade. E ela ainda é muito menina. Ela é muito responsável. Seria muito bom se ela tivesse um pouco mais de fantasia. Interessante, né? Muito, muito. E aí eu falei assim, esse cara aí, eu não sabia nem que ele tinha o nome de psicólogo, esse aí me entendeu, não é? O que ele faz? Ele é um professor? Ele é um médico? Não, ele é um psicólogo. Aí eu fiquei interessada. Tem muitas pessoas ainda que são contra, que não é que são contra, elas acham que elas não precisam fazer a psicanálise, né? Que elas lutam contra isso. Eu acho muito ruim isso, porque é muito bom fazer, é muito fundamental. Né? Você aconselharia isso para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, para qualquer profissional. Não é isso? O que a psicanálise faz? Os problemas estão aí, as suas questões estão aí, é como você vai lidar com aquilo. E, às vezes, você tem uma questão, e nessa questão, você não está só se machucando, você está machucando outras pessoas. Você aprende a lidar com aquilo de uma forma a não sair distribuindo faísca para tudo quanto é lado. Você aprendeu a pedir desculpas? Você pede desculpas? Não, desculpa eu sempre pedi. Você pede? Muito, Marcos. Isso é com muita tranquilidade. É importante, né? Eu acho que eu fui educada assim, pela minha mãe e pelo meu pai. Tem uma coisa em você que eu sinto, que eu não acho você uma pessoa ansiosa para fazer as coisas por fazer. Eu vivi com você 2 experiências. Uma foi uma novela que você disse que não sabia fazer personagem, a outra, recentemente, você não queria mesmo fazer a novela, não estava com vontade. Mas você sempre foi assim, você não tem ansiedade para fazer as coisas, você faz a coisa realmente for a sua verdade. Você acha que isso é uma qualidade grande sua para o processo de escolha de personagem, para o processo de construção de carreira? Você acha que o ator não tem que ter essa ansiedade de fazer por fazer? Isso não é uma qualidade, é uma característica. Eu acho que às vezes a ansiedade nos atrapalha em cena. Tem certas cenas que elas não estão sendo bem desenvolvidas por uma simples ansiedade do ator. Ele não tá sabendo guardar para ir soltando aos poucos aquela emoção. Ele tem a ansiedade dá uma afobação, né? E talvez também por um pensamento de que, aí é meio fatalista, se for para ser meu, vai ser. Esse acho que é o verdadeiro pensamento. É o caminho, né? Se é meu, é meu. Se não é meu... Você sempre é uma mulher muito bonita. No passado, você teve casos de assédio pesado que você sofreu por um diretor muito famoso e você se posicionou na hora. Hoje os compliance protegem muito as mulheres, né, de uma certa maneira, não só na área da atuação, mas também nos bastidores, na maneira de condição do trabalho, que eu acho muito saudável. Você sente que no passado, se tivesse esse rigor de hoje, as coisas teriam sido diferentes? Era uma coisa extremamente necessária que já deveria ter vindo antes? E por que demorou tanto, você acha? Acho que porque todos nós não sabíamos como lidar com isso. Não é por uma cafajestada só.
Eu acho que não sabíamos mesmo. Inclusive, alguns homens tinham um tipo de brincadeira que eles não se davam conta que aquilo era desrespeitoso. Por quê? Porque fazia parte. Cultural, né? Cultural, já vinha Cultural. assim. Não é? A mesma coisa com as piadas sobre os homossexuais, sobre os negros. Eu fico vendo a retrospectiva de alguns programas que eu acredito que hoje eles não passariam. Não tem como. E a gente ria e ainda ri. Porque quem fazia muito bem. E a coisa era feita para isso. Mas a gente não se dava conta. Acho que existem, às vezes, alguns exageros. Por parte, às vezes, a pessoa... o filme da Vivian Leigh, do bigodudo, que eu estou esquecendo o nome dele, famosíssimo, O Vento Levou. O Vento Levou, eu já ouvi atores dizendo, não, as cenas tinham que ser cortadas. Não. Esse filme foi feito numa época, retratava o que acontecia, e um diretor fez um filme sobre isso. O que você tem que fazer tem 2 tipos de assistência. Aquele que você vê o filme, e aquele que você tem chance de comentar e falar, seja com uma audiência de alunos ou alguém que queira debater o filme. Aí você faz a colocação e mostra quais foram os exageros. Ali no Vento... Clark Gable, o nome dele. Clark Gable. Estava tentando lembrar aqui. Clark Gable. Eu fico muito impressionada com essas falhas de memória, porque elas não são só minhas. De todos nós. Com a idade, os nomes vão desaparecendo. E de gente muito mais jovem também. Eu tenho excesso de informação. Eu acho que é excesso de... Excesso de informação. Eu acho que é. Agora, você acha, Irene, que nós estamos num mundo menos machista, que aprendemos, evoluímos, ou ainda estamos longe de ter um mundo mais respeitoso entre homens e mulheres? Acho que estamos tentando, mas isso ainda é um caminho individual. De cada um. Não é um caminho no coletivo. Sabe, ainda não está introjectado. Não é? Você entra numa sala de aula e a gente pensa que está. E aí é onde a gente se assusta. Eu achei que estava tão claro aqui para essas pessoas. Não, a questão não está tão clara. Você hoje sendo avó de 2 meninas, né, fora o Cadu, você teve 2 filhos homens. Você conversa com as suas netas de alguma maneira sobre esse assunto? Converso bastante. Bastante? Sim, converso bastante. De que maneira? Olha, eu digo assim, por exemplo, para a Helena, de 9 anos. Helena, você sabe que o adulto não pode botar a mão em você? Sei, não pode. Isso é uma coisa que, quando eu era criança, primeiro que nem passava pela cabeça da minha avó, das minhas avós, não é? Falarem coisas assim para mim. É ótimo você fazer isso. Falo. Com a Maria Luísa também é a mesma coisa. Maria Luísa é uma moça, né? Sim, mas já foi menininha, né? Você conversa com ela desde pequenininha também? Sim. Muito bom. Com o Cadu também. Também? Claro. Não é por ele ser menino, né? Você fala com ele em que aspecto? Como tratar a mulher respeitosamente? Sim, a gente conversa sobre... É que o Cadu, ele já é automaticamente muito bem colocado nesses assuntos. Bem né? resolvido. É dele, é da personalidade dele. Tem uma troca artística entre você e o Cadu? Tem. Que você ainda tenha vontade de trabalhar com ele, de fazer uma peça? Eu morro de vontade de trabalhar com ele. Mas não assim uma peça onde eu seja a vovó dele. Não. Sim. É uma peça onde tenho 2 bons papéis para um homem da idade dele e uma mulher da minha idade, né? E você gosta do jovem, né? Porque você gosta de ouvir. Você tem a troca. Eu tenho, Marcos, porque eles têm uma coisa... O jeito deles é diferente do meu. E isso só vai me acrescentar. Eu posso até achar esquisito, como
como ele resolve ali aquela cena, mas eu vou ficar vendo. Você tem a arte de observar, né? Ah, sim. Você me ensinou a olhar para os invisíveis, e isso foi uma coisa muito importante, assim, de dar uma atenção maior. Isso foi uma característica sua desde cedo? Você tem esse olhar, essa percepção por todos, em todos os lugares? Eu acho que isso veio muito da minha mãe e do meu pai. O meu pai, isso é uma sorte que eu tive, né? O meu pai, ele tinha... Era um homem sem preconceito. E naquela época é difícil. Naquela época é difícil. Eu nasci em 1944. Então eu tinha um pai que não tinha, por exemplo, um homossexual. A minha filha, ele é assim. Não tem um julgamento por que ele era assim, o que tem que fazer, não tinha uma imitação. É certo, que é errado. Ele é assim. Então você cresce sabendo que algumas pessoas são assim, algumas pessoas não são assim, né? E ele tinha amigos branco, preto, japonês, rico, pobre, bebum, não bebum. O que ele fazia, Irene? Meu pai era mecânico. Era mecânico? E a sua mãe? Minha mãe era funcionária dos Correios. E eles sempre tiveram muito orgulho de você ser atriz ou tiveram medo? Não, minha mãe me levou para fazer um eletroencefalograma. Para saber se você era normal? Não sabia disso. Porque eu estava fazendo... eu entrei para o grupo da União Nacional dos Estudantes, não é? Então, ali era considerado o quê? Antro de comunistas. E a minha mãe dizia assim, mas o que ela foi fazer lá? Isso não pode, ela deve estar perturbada, né? Alguma coisa lá na cabeça dela. Muito bom. Você acha que a tua geração era menos deslumbrada que a de hoje? Menos deslumbrada? A preocupação não era tanto o sucesso. Era, Marcos. Era menos? Era menos deslumbrada, porque né? não tinha... ninguém ia ficar famoso. Não tinha assim... você vai virar uma celebridade, você vai virar capa de revista. Isso não existia. Sim. O que existia? Existia você vai exercer essa profissão, você vai aprender. Você tem que começar o quê? Do começo, como em qualquer profissão. Você tem que começar ralando, tem que estudar muito. Então, esse era o básico. O Otton Bastos declarou recentemente, falando que a geração de vocês está em plena extinção. Bibi Ferreira sempre dizia que a última diva era a Cláudia Raia. Você acha que é uma geração de atores que não tem substitutos? Bom, primeiro que é interessante, né, falar sobre substituto, porque é o tipo de profissão onde existe uma assinatura tão própria, não é, de cada um. Quem assistiu, por exemplo, Bibi Ferreira fazendo Piaf, pode imaginar outra atriz fazendo Piaf? Não, é difícil. Então, mas outra atriz vai fazer Piaf, só que não como uma substituta. Uma nova releitura, né? É uma releitura. E porque isso também é uma das belezas do teatro, né? E se você fizer 8 montagens de Hamlet, você vai ter 8 interpretações diferentes. Mas você acha que essa releitura dos atores que estão vindo mantém o nível de qualidade da geração de ouro, como vocês são considerados? Marcos, eu vejo que tem alguns atores que eles se destacam em cena pelo acabamento do trabalho, pelo bom acabamento do trabalho. Não é só um desinibido que está lá naquele palco fazendo aquele papel. Não é só uma pessoa que tem um jeitinho, não é? Não. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Tem uma coisa muito bonita quando você vê que o trabalho que está sendo mostrado, que aquele ator teve uma intuição, a intuição mostra o caminho, mas a técnica te dá o acabamento. Quando uma vem para completar a outra, vem para ser uma tradução da outra, isso é... Aí você diz assim, olha que brilho ele tem. Não é? Total. O teatro ainda é a sua casa?
É minha casa. Sempre foi. Sempre foi. E tem uma coisa, Marcos, que é assim. Quem é um profissional de teatro, pensa, ele nunca vai estar sozinho, ainda que ele não esteja em cartaz. Eu uma vez falei a respeito disso. Porque quando chega a hora do lusco-fusco, que é aquela hora do entardecer, que vai virar noite, que muitas vezes esta hora é uma hora muito decisiva nos humores dos seres humanos, é uma hora às vezes perigosa para quem é solitário. O profissional de teatro sabe que ele vai ter uma casa onde ele possa ir. Entendeu? Que lindo. Ele vai entrar naquele teatro, ele vai sentar ali porque ele vai estar entre seus pares. E se a solidão dele for muito grande, o problema dele ali naquele momento for muito grande, ele vai poder conversar com eles ao final, lá no camarim. Aí, não é que ele vá lá para falar do seu problema, mas ele vai chegar, ele vai trocar a respeito do que ele viu, e aquela energia criativa, ela é tão contagiante, Muito. não é? Muito. Que ele vai sair melhor. Você ainda tem esse frescor de ir para o teatro e te alimentar dessa maneira? Eu vou absolutamente desarmada como espectadora e como quem vai começar um processo de trabalho. Eu digo como espectadora porque é assim. Então eu vou assistir a um espetáculo que eu já vi, gostei, mas agora é com um outro elenco, uma outra direção, um outro grupo de criadores. E se eu entrar e sentar ali naquela cadeira para assistir esse espetáculo, munida daquilo que eu sei, eu não vou poder ver aquilo que eles estão me mostrando. Depois pode ser até que eu faça. Sabe, eu gostava mais daquela outra iluminação. Você quer ver um espetáculo que é ótimo para isso? É o Hair. Eu não sei quantas montagens de Hair eu já vi. E em todas elas eu vou para ouvir pela primeira vez aquelas músicas. Olha como é que ele está fazendo. E sem comparar, né? Sem comparar. Depois que eu tenho aquela experiência, aí vou indo para casa, eu digo assim, interessante, mas aquela cena quando eles cantam Aquarius, aí eu ainda gostava mais da primeira e tal. Mas naquele momento eu estou ali para... Agora, eu te acho muito exigente. Você se acha exigente? Criteriosa? Comigo mesma e com... E com análise também, né? Do gostar. É difícil você gostar? Não, porque ao mesmo tempo que eu tenho esta exigência, que é mais uma exigência até, sei lá, dizer o quê? Intelectual, talvez. Eu tenho uma curiosidade. E também acho que consigo dizer assim, mas eles não tiveram, por exemplo, estão sendo prejudicados pela iluminação. Consigo separar determinadas coisas. Eu acho que a tua exigência, muitas vezes, passa pela sua qualidade de informação. Você é muito informada. Você está sempre antenado, ou numa filme, ou numa série, ou num livro. Você está sempre em atividade. Isso faz uma diferença muito grande. Isso é uma necessidade sua, né, enquanto atriz, ou é a sua realidade mesmo, enquanto uma pessoa que você precisa estar se renovando e conhecendo o novo constantemente? Marcos, tem dias que eu acordo e digo assim, eu estou ficando burra. Eu estou ficando burra. Já tem mais de um mês que eu não leio um livro. Sabe essas coisas? Sei. Então isso é uma exigência. É uma exigência. Mas existe um prazer. Existe o prazer de ler aquele livro, o prazer de ver aquela série. De aprender, que você gosta de aprender. Muito. Você gosta de aprender. Muito, Marcos.
Tá. Eu acho que o aprender faz a gente ficar vivo, né? Quando a gente desiste de aprender é porque as coisas não estão indo como a gente imagina. Agora, você tem muita opinião de tudo. Às vezes você pode não dar, mas eu sei que você tem. Você acha importante a gente ter opinião de tudo? De estar antenado para poder opinar sobre qualquer tema? E também de saber que você não tem, você não tem opinião assim com um certo valor a respeito daquilo, que ainda é só um achismo da sua parte, porque para você formar uma opinião... Mas você gosta que te peçam opinião? Mas as pessoas às vezes pedem e não querem ouvir. Não querem ouvir, né? Tem isso também. E quando você dá uma opinião e você percebe que a pessoa não quer ouvir, o que você faz? Você sabe que eu não tenho dado opinião, não. Não? Não. Mas você já deu muita opinião. Já. Você gostou muito da opinião. É importante um ator ter voz e opinião? Eu acho que é importante o ator ter uma troca. Eu gosto quando um colega chega para mim e diz assim: mas, ô Irene, naquela cena, por que você está fazendo tão exaltada aquela cena? Não seria mais bonito se você tivesse uma paz interior para fazer aquela cena? Eu vou dizer, eu não pensei nisso. Mas agora que você está me falando, mas por que você achou que seria melhor? Então, eu acho que nesse diálogo nós vamos... algo vai sair dali. Sim. Né? E eu te conheço uma mesmo. Coisa eu boa sei que vai você sair gosta dali. dessa troca. Muito. Você gosta dessa troca. Isso é uma E verdade sua. Mas uma coisa que eu acho bem curiosa, Marcos, é assim. Eu tenho... convivo com algumas pessoas que eu penso assim, meu Deus, se eles fossem atores, eles não durariam 2 dias num set ou num ensaio de teatro. Porque os egos são tão exacerbados que você dá a sugestão ou dá a opinião, a pessoa fica muito chateada, muito magoada, ou então diz, eu estou fazendo do meu jeito. E eu digo assim, gente, como é que seria ouvir um diretor falando? Eu acho que os egos dos atores andam mais acalmados. Você não acha? Mas dos outros não atores, não. Não, pois é, mas não. Eu também concordo, mas eu acho que o dos atores está super acalmado. E muita gente em volta não, pelo contrário. Eu acho que a coisa inverteu. A coisa inverteu muito. Você é muito culta, muito antenada, e você tem uma análise muito, muito precisa das coisas sempre, e eu adoro. Você acha que a gente está num processo de criação em decadência? Olha, não saberia te dizer isso, porque tem muita gente fazendo coisa criativa, né? Boa? Acredito que sim, Marcos. Eu acredito que a gente pode. Você ousaria dizer às pessoas que vêm transformando a arte? Acho que a gente não tem, às vezes, esse conhecimento, né? O que, às vezes, é curioso é você sentir que você tem a fórmula. Não, ninguém tem a fórmula. Essa pretensão é horrível, né? Ninguém tem a fórmula. Você quer ver, eu vou tocar num assunto aqui, que é, por exemplo, os papéis de pessoas trans. Existe uma interpretação feminina que eu acho que talvez seja a interpretação mais visceral que eu vi uma atriz fazendo, que é Vanessa Redgrave, fazendo The Second Serve, onde ela interpreta um homem, um oftalmologista, que também era tenista, e que passa por uma cirurgia e vira mulher. Hoje, esses papéis não podem ser interpretados, não é? Por uma mulher, no caso. Pelo menos aqui no Brasil. Não, lugar nenhum no mundo, não pode mais. Não sei se... Isso eu acho
Uma pena. Porque esse trabalho é um trabalho que você não vai ver mais, não vai ter a possibilidade de ver um outro ator fazendo uma coisa igual. Ela faz um homem, Marcos. E quando ela se transforma numa mulher, ela se transforma numa mulher que não sabe ainda ser mulher. Você gostaria de fazer uma personagem assim ainda hoje em dia? Adoraria fazer um personagem masculino. Adoraria? Sim. Completamente fora da sua zona de conforto? E de conhecimento. Você gosta que te desafie artisticamente? Sim. Isso seria um grande desafio. Então, qual é a pena que eu tenho? Quer dizer que eu só posso fazer papel de mulher? Os gregos fizeram o quê? Mulher não podia atuar. Uhum. Então, eles faziam os papéis masculinos e femininos. Acho que a máscara vem muito por isso também, não tem isso? A máscara... Sim. Né? Sim. E claro que foi maravilhoso aí quando as mulheres começaram a poder fazer os papéis de mulheres. Mas existe uma coisa dentro da profissão do ator que é essa experimentação, que é o to play, não é? Que é brincar disso. Então, eu acredito que fique muito pobre. O ator não tem mais a liberdade essa liberdade de, bom, então eu vou fazer um homem. Você teve alguém na tua vida que tenha te dado um conselho ou uma orientação que você acha que pode ter sido um turning point na sua carreira? Algo que veio assim como uma... Muita gente me fala, eu passei por uma situação, fulano veio, me falou isso e virou meu momento. Você teve essa virada por alguém ou não? Sempre foi você e você? Olha, o José Posse Neto, o diretor, ele às vezes me via... Eu me desgastava muito, eu ficava angustiada, e ele dizia... Periquita, ele me chama de periquita, Isso não só é só a minha, ele chamava muito, ele chama você de Isildinha, periquita, Não sofra, não precisa sofrer. Passa por isso tudo, mas sem esta carga, não é, de sofrimento. E isso foi muito bom, isso foi um divisor para mim. Você tem tendência a sofrer demais? Olha, Glorinha Boitmiller também foi um divisor. As orientações dela, do que fazer com a minha voz. Não, mas por que você está nesse esforço tão grande? Não precisa. Os mestres, né? Os mestres que contribuíram. Você sendo uma diva no Brasil, e a gente está dizendo que a geração das divas está terminando, né? É o que sempre todo mundo fala, não só eu. As divas competem muito? Marcos, eu acho que eu não presenciei, não. Não, eu sei de histórias, mas eu mesma não presenciei. Eu acho que você está sempre reverenciando elas, porque eu convivo. Você gosta de reverenciá-las. Eu gosto das que vieram antes de mim. Você gosta? Muito, você muito. Gosta. Eu lembro, você quer ver uma coisa? Eu lembro de Marília Pêra dizendo assim, ela só elogia a Fernanda, só elogia a Fernanda. Eu dizia, mas Marília... Mas a Fernanda é a Fernanda, né? Isso não quer dizer que eu não goste de você, não te admire. Ela me soltava isso, né? E eu achava muito engraçado porque ela era imensa, né, Marília? E tinha essa coisa entre Marília e Fernanda, sim, quem era a maior atriz do Brasil. Sempre foi uma discussão. Isso tem. Mas você gosta de contemplar um bom trabalho, de reconhecer, claro, de enaltecer, claro, né? Deixando a vaidade de lado. Hoje se discute muito a questão da velhice das atrizes, o não procedimento cirúrgico, né? É a grande discussão. Eu acho até que a Demi Moore trouxe isso para Hollywood nesse momento atual, e eu tenho recebido até e-mails de produtores de elenco, quando eles fazem escalação,
Eles pedem atrizes, por favor, sem procedimento cirúrgico, preenchimento labial, várias observações, o que eu acho muito saudável. Você sempre primou por isso, né? E eu acho que você está incrível para 81 anos. Você uma vez falou, eu tinha vontade de mexer aqui, mas você não mexeu. Acho que você tem um pouco de medo, mas você tem um visual muito coerente com o que a câmera gosta, com as suas devidas rugas. Você acha que é importante um ator manter as suas rugas para não perder essa naturalidade e ficar todo mundo com a mesma cara esticada? Marcos, ele não precisa ficar despencado. Eu agora estou aqui bem despencada aqui no meu pescoço. Isso tem me incomodado, porque dá um ruído na imagem. Mas também ele ficar de uma tal forma que você, se ele for fazer um papel, por exemplo, de época onde não existia cirurgia plástica, e você vê as marcas da cirurgia ou dos botoxes, das intervenções, isso atrapalha. Isso atrapalha, não é? E você acha que o Brasil, as atrizes estão abusando muito disso? Não são só as atrizes, não é? Porque eu vejo isso acontecer com meninas, não é? Com jovens. Existe uma... Parece que você está apostando uma corrida de que você não vai envelhecer. Você vai envelhecer, óbvio. Óbvio, você vai envelhecer. Essa corrida você não vai ganhar, né? Mas eu não me suporto ver assim. Então era melhor você também, junto com a sua plástica, e cuidar da sua cabeça. A velhice te assustou? Se a velhice me assustou? Não. Não? Não. Medo nenhum? Não, Marcos, eu estou adorando ficar assim. Não, eu queria... Essa semana me mandaram umas fotos, eu não sei como é que chama quando é uma montagem de vídeos, no Instagram eu recebi. Eu estou assustadoramente bonita, jovem. Mandei para os meus netos. Mandei dizer assim, a vovó de vocês, né? Então, eu gostaria de estar mais bonita. Gostaria, sim. E você acha que a velhice de uma atriz é diferente de uma mulher que não é atriz? Eu acho que não. Eu acho que a velhice é de uma... Depende de como essa atriz conduz a carreira dela, né? Porque se ela conduz só em cima da imagem, aí é pesado, é pior do que o envelhecimento da mulher, da engenheira, da advogada. Mas se ela tem lá os seus trabalhos com conteúdo e acompanha a idade, não. Inclusive porque, estou me referindo basicamente ao teatro. O teatro te dá esse conforto. O teatro, você envelhece com conforto, que é um conforto que você não tem nem no cinema, nem na televisão. O teatro te dá essa liberdade, né? Total. Dá. Você ter sido uma mulher, você é muito bonita, uma senhora muito bonita, obviamente, mas você foi uma mulher deslumbrante, jovem e muito desejada. É difícil para uma atriz muito desejada deixar de ser desejada daquela maneira? Mexe no psicológico? Não. Não? Não. Quer dizer, não, eu achei que era natural. Você achou que era natural? Sim. Porque tem tantas atrizes hoje com 50 anos que elas ficam muito inseguras em não provocar mais aquele desejo que elas tinham nos homens, por mais bonitos que elas estejam. E eu converso muito sobre isso. Eu falo, gente, a vida vai te dando são outros degraus. Você vai subindo e a vida vai se transformando. Mas não são todas que transam isso de uma maneira muito natural. Ô Marcos, olha, mas você querer que um homem olhe para uma mulher de 81, 82 anos com o mesmo interesse
que ele olha para uma mulher de 20, 30 anos, por que ele faria isso? Se é de 20, 30, tem uma pele tão mais bonita, tem um viço de cabelo, tem um corpo. A mesma coisa não se dá com as mulheres? Sim. Também se dá. Agora, deixa uma meia hora conversando com a gente, né? Para ver, o intelecto. Não é o intelecto, é o humor da pessoa, não é? A pessoa é mais agradável. Total. Mas me parece que quando você não vive cada etapa da sua vida como ela tem que ser vivida, isso vai te cobrar com um peso mais duro. Sim. E você acha que o país é etarista? O país é etarista? Não é só o país, não. Acho que quer dizer, o Brasil é mais. Você acha que é mais? É mais, mas há todas essas pequenas mazelas, assim, o Brasil é mais, né? Você acha que o idoso no Brasil é um ser invisível? Não, porque começa faltando respeito. Às vezes o idoso, o jovem, não é só o jovem, o mais jovem do que aquele idoso, não tem uma paciência, não consegue, enxerga aquela pessoa como algo, agora ele é inútil, ele não tem mais o que oferecer. E ainda que ele fosse inútil, que não tivesse o que oferecer a um ser humano que está ali, né? E você dialoga com seus filhos e com suas netas sobre isso, esse respeito ao idoso, que todos nós vamos passar por isso, de ter esse olhar mais generoso, de cuidado com o idoso, ou você nem passa na sua cabeça e fala sobre isso? Não tenho muito isso, não, essa conversa dentro da minha casa. Mas essa conversa não tinha também na minha casa quando eu era jovem. Por quê? Automaticamente nós lidávamos com os nossos idosos. Eu venho de uma família onde era comum ter o avô, ter a avó, ter a tia-avó, ter a outra tia-avó, ter a vizinha. E ai de você, se você não tivesse, se você não cedesse o lugar, se você não oferecesse a mão. Né? Respeito. Ai de você. Não é? A mãe e o pai dizem assim, não te dá educação para isso? Como é que é isso? Né? Eu acho que hoje o respeito diminuiu muito. Muito, de uma maneira geral. Talvez as pessoas não saibam da importância disso para eles próprios. Sim. Para a sua própria dignidade como pessoa, né? E tem coisas engraçadas. Eu uma vez fiz uma novela com uma atriz mais velha que eu. E aí eles disseram, olha, você vai dividir o carro com essa atriz. E eu falei, não vou. Por quê? Eu falei, não vou, porque o caminho para o nosso trabalho eram 55 quilômetros. Tem muita curva e eu enjoo. Sei qual é o problema. Eu falei, eu gosto de ir na frente. Então, a gente passa primeiro, pega você, depois a gente passa e pega ela. E eu falei, mas a hora que a gente passar para pegá-la, eu vou descer do carro para que ela escolha o lugar onde ela quer ir. E se ela escolher para frente? E aí eu vou me ferrar, né? Ele falou assim, mas você não precisa fazer isso. E eu falei, eu não sei não fazer isto. Perfeito. Não é? Porque eu fui educada assim pela minha mãe e pelo meu pai. Muito bom. É automático. Automático. Né? Já vai no automático. Agora, a coisa também se dá com a criança. Tem uma coisa, olha, isso é uma coisa que eu vejo todos os dias. Eu vejo a criança, hoje mesmo eu vi, a criança, ela tentava falar com a mãe, eu imagino ter sido a mãe, mas podia ser a tia, enfim, com o adulto que estava do lado dela, e esse adulto estava ao celular e a menina continuou falando sozinha ali e perguntava para ela sequer olhava para a cara da criança. Isso é desrespeito também. Total. É desrespeito. Total. Você tem que dizer, olha, agora eu estou ocupada, então me dá o que você quer e tal, né?
O Wesley Lise aqui, na entrevista dele, ele me deu uma dura muito bem dada. Ele falou uma coisa que eu adorei, até falei isso com o Fúvio. Porque realmente nós somos um país que cultuamos muitas mulheres, as divas, as cantoras, as atrizes, né? E eu até falei para ele, fiz uma meia-culpa, falei, Edwin, a minha criação foi com elas. Eu cresci com elas. A minha referência são elas. E ele acha que os homens às vezes são injustiçados, são poucos cultuados, poucos valorizados, que a mulher é mais valorizada do que o homem, artisticamente falando. Tem uma lenda disso, né? País das cantoras, país das grandes atrizes. Você acha isso? É interessante, uma vez, eu não me lembro agora quem falou, a gente comentando a respeito dos papéis masculinos, e a pessoa disse, mas o teatro é composto por um matriarcado. E talvez, apesar de termos grandes e brilhantes atores. As companhias de teatro, né? Eu acho que é uma questão quase que cultural mesmo, porque a gente foi levado a isso. Mas está válido o protesto, eu falei para ele. Irene, tem uma discussão imensa falando que a gente precisa de mais mulheres na política, de mais mulheres do Supremo, né? O movimento feminista no Brasil hoje em dia ganhou muita força, é uma discussão que está em todos os lugares. Eu acho que você é uma feminista, tem uma alma de feminista. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho isso, sobre se você se sente uma feminista ou não, e de que maneira você se posiciona perante a isso. E segundo, como é que você vê essa importância de ter a mulher hoje no poder público mais atuante em todos os segmentos? Quando começou o movimento de liberação das mulheres, tinha uma coisa que para mim era muito clara. Eu só espero que a gente não troque o papel do opressor pelo da opressora. Eu espero que nesse movimento que nós estamos alcançando novos lugares e conquistando, a gente não conquiste com armas masculinas, não é? Mas com um olhar, o jeito feminino. Porque muitas vezes eu me deparei com mulheres em situações de poder, exercitando de uma forma que taco a taco, com um jeito ruim masculino. Sabe? Sim, super. Que eu não considerava isso legal. A primeiríssima grande, e ainda não conquistamos de tudo, é uma equiparação de salário. Não tem uma justificativa para um engenheiro, uma engenheira que tem o mesmo currículo, a mesma capacidade, ele ganha mais porque ele é homem. Isso ainda existe. E não pode existir isso. Não conseguimos ainda... nós não conseguimos ainda sermos donas do aborto. E isso que acabou de acontecer... Você é totalmente a favor pelo aborto, né? Sou. Totalmente a favor. Sou totalmente a favor do aborto pelo seguinte, o aborto não pode ser regularizado por uma questão religiosa. Como assim? Se você é contra o aborto, não faça. Não é? Eu não posso dizer, com isso estou matando uma vida. E aí eu sempre me pergunto, por exemplo, no caso agora, não é? Quando a Câmara não aprova, aliás, ela vai no retrocesso, né? Eu fiquei pensando assim, mas o que leva a isto? É medo de ofender uma bancada religiosa e automaticamente não ter votos nessa bancada? É realmente, como eles dizem, a defesa da vida? Aí eu gostaria de perguntar, mas qual vida? A vida concreta que nós temos hoje, da menina de 10 anos? Ou uma vida que ainda virá a ser vida? Né? Não se pensa nessa vida. Né? Quando você defende uma vida,
Por favor, se posiciona. Qual é a vida que você está defendendo? A menina de 10, 12, 13 anos, ela está ali. É concreto aquilo, né? Que ela não pode ser obrigada a ter um filho fruto de um estudo. Não. Então, por exemplo, para você isso é muito claro, para meus filhos isso é muito claro, para o meu neto isso está claríssimo. Por que não para eles? O que está por trás disso? Uhum. É medo de um castigo de Deus? Deus não vai te castigar. Não é esse. Eu não estou falando que esse seja o meu Deus, é nenhum Deus. Nenhum Deus vai optar por isso, não é? Então, são outros interesses. E nós não tivemos, isso é uma coisa que eu lamento profundamente, nós não tivemos nesse momento, nós, mulheres, a força de irmos para a rua derrubar isso. Assim como tivemos a força da PEC da bandidagem. Exatamente. Sim. Isso é uma coisa... Acho que é um hábito, inclusive, que a gente então tem que... Então está faltando... Tem que ampliar e ir para a rua, sabe, né? faltou uma liderança ali capaz de nos aglutinar no Brasil inteiro, né? Vocês acham que hoje todo mundo conectado, mas todo mundo menos conectado, de uma certa maneira? Não, está todo mundo conectado, mas eu não sei se está profundamente conectado. A sensação que eu tenho é que no passado vocês tinham menos conexão tecnológica, mas tinham muita conexão de pensamento, de troca de ação. Hoje eu acho que tem muita conexão tecnológica, mas eu não sinto os movimentos com a força que tinham no passado. Mas me parece que nós estamos muito esfacelados, não é? Nós, de repente... de repente criou-se uma fenda entre os brasileiros. Uhum. Se você não gosta do mesmo partido que eu, então você é isso, é aquilo. E isso é uma coisa tão... isso atrapalha a nossa vida, não só politicamente, isso atrapalha a nossa vida. Não é? E o país é muito violento, né? Extremamente violento. Isso é uma coisa que me assusta no Brasil, é a violência em todos os níveis. A violência no trânsito, a violência no supermercado. É um país violento. Eu queria voltar para esse assunto político, né? Nós somos... A gente quer um galã. Sabe, quando eu digo a gente quer um galã, é o seguinte... esse cara eu não conheço e ele vai fazer a novela? Quem é esse cara? Né? Eu quero um nome conhecido. Os produtores querem apostar num nome conhecido. As grandes marcas também. Ao querer essa coisa imediata, não, porque esse nome conhecido me dá esse retorno, ele não se dá a chance de conhecer os outros. Eu estou me referindo a isso porque, às vezes, num processo eleitoral, você tem dois nomes, que são aqueles que vão ficar na disputa, que são péssimos, tanto de um lado quanto de outro. Mas tem outros nomes que desenvolvem um bom trabalho. E é fácil de aferir isso. Está lá. Procura ver, entra lá e vai ver, fulano de tal, você vai ver, né? Mas eles não são conhecidos. Eles não são os galãs. Quando eu digo galãs, sim, eles não são os galãs da novela das 8, né? Então, não ousar dizer assim, não, eu não quero nem direita nem esquerda, esta que está se apresentando. Mas eu tenho outros nomes. O que é que me impede, Marcos Montenegro, o que é que impede a gente de fazer uma virada de jogo? De dizer, olha, Rio de Janeiro foi se elegendo um governador, foi preso. Aí ele elege-se outro que vai preso. E o outro que vai preso. Foram 5 seguidos presos. Não é? Agora,
Só tem gente assim e passam esta, não é? Ah, não, mas é político, é tudo vagabundo. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. É verdade. Agora, eu vou ter que ter um trabalho. Mas hoje, você tocando nesse assunto, eu acho que você sofre, até é ótimo a gente dissecar isso, porque você tem um posicionamento que o Brasil acha que você é fechada com a esquerda do momento totalmente. E não é. Não. Na verdade, você tem duas Eu sou uma mulher de esquerda. Você é de esquerda, mas você não quer dizer que seja uma mulher esteja coerente com a esquerda do momento. Não. Tanto que você declarou no programa Roda Viva que o PT te traiu. Tinha me traído. E o PT continua te traindo? O PT continua não assumindo posições, que eu acho até que ele sai prejudicado. Agora, quando teve essa coisa horrorosa aqui no Rio de Janeiro, A matança. a matança, né? parecia... Eu estou falando isso pelo que eu li, não é? Eu não fico lá dentro, então é pelo que sai na imprensa. Parecia que era a primeira vez que o PT estava vendo aquele tipo de problema acontecer. Como assim? Isso é diário. Como assim? Onde é que você está? Né? Onde é que você mora? E a gente sabe que o PT sabe. Mas o que é? Falta uma humildade de dizer, é um problema que não estamos conseguindo resolver. É um problema sério. Eu, pelo contrário, acho que se a esquerda abrisse isto, eu acho que ela teria muita ajuda. Mas quando ajuda. você fala a esquerda abrisse isso, em que nível? Em vários níveis. Em dialogar mais com a direita para buscar coligação? Dialogar com a população. Com a população. Eu acho que a extrema-direita não dialoga, né? Nem a extrema-esquerda. Eu acho que as extremas não dialogam. Não. Eu acho que, inclusive, o problema do Brasil é esse, que a gente parou de dialogar entre direita e esquerda, e eu, desde que eu me conheço como gente, havia um diálogo de esquerda muito com grande. Direita, né? A prova de que temos no governo hoje Lula com Alckmin. No passado tinha isso, tinha um diálogo. E isso não era uma rachadura de família, não era uma rachadura social. A gente podia divergir, mas convergia dentro da forma de conviver. Hoje, se você não tem uma identificação política igual, você praticamente não pode conviver com aquela pessoa. O que eu acho muito ruim. Muito ruim, famílias estarem brigadas por isso. Brigadas. Né? Você declarou no programa Sem Censura, né, que gostaria de vê-lo preso. Ele está preso. Como é que você tem a sensação hoje dele estando preso? O que bate em você? Sentimento de justiça? Sentimento enfim, o que você acredita que isso te provocou? Uma coisa que você gostaria que tivesse acontecido e foi feito? Bom, primeiro, justiça. Mas eu queria que essa justiça fosse mais ampla, que não ficasse restrita só aos atos do golpe. Tão violento quanto o golpe, ou mais, sob meu ponto de vista, foi o que aconteceu durante a Covid. A pandemia, né? A negação da pandemia, foi. né? A negação. O deboche. A falta de humanidade, né? Quando às vezes eles colocam no Instagram as cenas da época, né? O posicionamento. E é um posicionamento que se repete com alguns políticos ainda. Né? Com certeza. E você diz assim, mas se não gosta de gente, por que é que se propõe a cuidar de gente? Vai fazer prego. Você teve algum momento da sua vida algum convite político? Tive. Teve? Tive. Para ser o quê? Para ser secretária de Cultura em São Paulo.
Pensou em aceitar? Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, mas esse convite veio do Geraldo Alckmin. Eu disse, não. Ele disse, não, mas não me dê a resposta hoje, me dá amanhã, então. Vai para casa, pensa, conversa. Eu falei, mas eu vou te trazer a mesma resposta. E eu me lembro que, na ocasião, eu disse para ele, olha, não é a minha, não... Mas se eu tivesse qualquer cargo junto à cultura, eu não precisaria de nenhum projeto novo. Mas nenhum. Porque eu tenho certeza que dentro das gavetas das secretarias ligadas à cultura, nós temos projetos excelentes engavetados. Então é só alguém ter o trabalho de ler e colocar e separar esses projetos e dizer, esse é viável, esse é bom. Porque, Marcos, fazer coisa para a cultura, você não precisa de um maquinário para abrir estradas. Né? Eu tenho uma sensação com você sempre que o poder não te fascina. Não. Nunca te fascinou, né? Mas só que eu tenho o contrário, infelizmente, há muitos colegas que o poder fascina profundamente. E você tem uma convivência muito saudável com as coisas simples, né? Eu sempre brinco que eu feliz por nada, né? Você pode querer jantar no melhor restaurante, ficar feliz, mas você também pode sentar ali, comer um sanduíche e se a companhia for agradável e o sanduíche estiver ok, tá tudo certo. Você é assim porque você é assim ou porque a vida te ensinou a ser assim? Vou voltar para papai e mamãe outra vez. Educação. O futuro do país passa pela educação, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? É. A Tônia Carreiro me dizia que o Exército Brasileiro deveria trabalhar na educação da comunidade, com trabalhos sociais comunitários muito maiores, porque eles não é um país sem guerra. Você acha isso, que a gente podia ter um trabalho comunitário? Um trabalho comunitário e um trabalho nas nossas escolas também. Porque seria... Você vê, você dá uma aula para as crianças para explicar o respeito, isso seria um valor inacreditável. Respeito pelo colega, não fazer o bullying, mostrar como machuca o bullying para determinadas pessoas, perguntar, mas o que você lucra com isso? Não é? Total. Fazer disso um exercício, ensinar a ter respeito dentro de casa, ter aulas disso. Não é? Ouvir a criança falar como é que é dentro da casa dela. Marcos, como é que pode a falta de respeito com o professor? Explicar para a criança o valor de um professor, o valor de quem te passa conhecimento. Você já pensou em dar aula? Eu dei aula. Deu aula logo no início. Eu dei aula num colégio chamado Instituto Astolfo Carlos. Outro dia, tomando lanche lá na Élysée, tinha um senhor que falou assim, meu irmão foi seu aluno. E era aula de teatro? Não, era aula de escola primária. É muito triste ver os professores sofrerem com a síndrome de pânico que eles estão sofrendo. É a doença do momento. Isso é uma coisa avassaladora. Avassaladora. Eu fico estarrecido. Mas nós vivemos com medo, Marcos. A gente vive com medo. Mas você teve a sua coragem sempre foi muito latente. Você tem uma coragem bastante latente. Mas tinha um medo junto, né? Mas você sempre enfrentou as situações, você coloca sempre a sua opinião onde você esteja. Você pode até ter medo, mas você não passa esse medo pra gente. Mas ele vem, muitas vezes a coragem, ela está ali acompanhada, está de braço dado com medo, né? A prova disso é que quando você enfrentou o problema com o Irã, né, o seu filho, o Irã é mais velho, né? Mais velho. Em 60. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né?
Quando Irã teve problema com as drogas. Foi em 95 que ele começou a E você ficar teve limpo. o depoimento no Jô Soares, que você abriu para o Brasil que você estava passando. Ele abriu. Mas foi uma decisão em conjunto. Não. Não? Não. Mas você foi pega de surpresa no programa? Ele me disse, mãe, eu vou fazer isso. Marcos. Me conta como foi então exatamente, para eu entender. Não, porque se ele faz parte de um grupo chamado Narcóticos Anônimos ou Alcoólatras Anônimos, olha o nome, Anônimos. Quando você vai... Eu não falava do meu filho, não por vergonha, Em respeito, mas por um respeito, respeito, claro. a ele, né? A associação que ele estava. E ele chegou e disse assim, mãe, eu vou abrir meu anonimato. Eu falei, vai? Ele falou, vou. Eu achei que ele abriu o anonimato dele para as pessoas à sua volta. Foi o que eu pensei. Ele disse, eu vou ao programa do Jô Soares. Eu falei, você vai? Ele falou, vou. Você pensou bem, você conversou com seus companheiros? Sim. Não. E você apoiou imediatamente? Sim. Você não teve medo? Não. Você pensou na sua carreira em algum momento? Nunca. E hoje, sempre veio ele em vendo o primeiro Irã lugar. sendo esse terapeuta super bem sucedido, trabalhando com isso, ajudando tantas pessoas, fazendo um trabalho tão importante, deve dar até um orgulho grande para você de poder virar essa chave, superar e ajudar o outro, né? Você acha que, eu estou colocando isso porque teve uma atriz muito próxima, passou uma situação parecida e ela fez ao contrário, o caminho de esconder completamente tudo. Cada um reage de uma maneira. Quem somos nós para julgarmos, né? Cada um sabe a dor do seu calo. Mas eu acho que passando o que você passou, foi muito importante você avalizar, assumir com o seu filho e botar a discussão na mesa, porque vocês são referência. Mas precisa ver também. Mas tem que partir dele, né? O filho tem que querer, né? Sim, tem que partir. Você não pode entregar. Mas hoje, para uma pessoa que está nos assistindo, que está passando por um problema desse que você passou, que é muito doloroso para uma família, a família inteira adoece junto, né? Sim, todo mundo fala, é a doença da família. É a doença da família. E com a sua experiência de vida, que caminho você daria para uma família saber lidar com isso? Esconder é um caminho, verbalizar e buscar apoio é um caminho para diminuir a dor, para facilitar. O que você acha que seria viável? Eu vou dizer o que foi bom para mim. Sim. Os grupos de alcoólatras anônimos e de narcóticos anônimos. Porque nesses grupos, você nunca vai receber um conselho. Ninguém vai dizer assim, na minha casa, o meu adicto, quando me faltava com respeito, ou quando ele roubava ou desaparecia, eu tive essa atitude. E essa é uma atitude boa. Você nunca vai ter isso. A pessoa vai dizer o que aconteceu com ela. E você vai dizer assim, será? Será que no caso dele deu? Como é que eu enfrentaria se fosse no meu caso? Eu tinha muita dificuldade, e isso é uma dificuldade de muitos pais. Eu queria lembrar também que muitas vezes o adicto não é o filho, é o pai, é a mãe, a mulher, né? Não é só o filho que é o adicto. Eu tinha muita dificuldade em dizer não. Isso de uma maneira geral ou só para ele? Principalmente para ele. Por quê? Tem uma coisa que o adicto faz como ninguém, ele sabe te manipular muito bem, ele vai no núcleo mais macio do seu coração, sem nenhum problema de te machucar, não é? E para conseguir o que ele quer. E aí um dia eu estava numa dessas reuniões e um homem deu o seu depoimento
dizendo: pois é, o meu filho foi me procurar me pedindo dinheiro. E eu disse: não, meu filho, não, porque eu sei o que você vai fazer. Você está me jogando na rua? Você sabe o que eu vou fazer para conseguir o dinheiro, né? Ele falou: não estou te jogando. Você está indo. Eu não estou te jogando. Você não vai me dar o dinheiro. Então eu quero que você saiba que eu vou sair daqui e eu vou fazer o que você sabe que eu vou fazer e a culpa é sua. E eu disse para ele: não, a culpa não é minha. Você vai fazer porque você quer fazer. Aí olhou para mim, porque eu era nova no grupo, e falou assim: meu filho se prostitui. Marcos. Eu, quando vi aquele homem com tanta dor naquele olhar falar isso, e ele disse, e eu disse não para ele, com uma dignidade. Porque o que acontece? Nós temos que recuperar a nossa dignidade, porque ao entrar no jogo do adicto, a sua dignidade vai junto. Sim, também. vai embora junto. Eu fiquei profundamente comovida com aquele homem, profunda, porque tinha uma dor. Ele sabia a dor que estava passando, né? Sim. E eu disse: se este pai consegue passar por isso, eu também consigo. Sem dúvida. Eu também consigo. Eu vou conseguir aprender a dizer não. Não posso ser manipulada. Porque o que acaba acontecendo? A sua dignidade começa a enfraquecer. A sua vida vira de acordo com os humores do adicto. A sua casa não tem mais regras. É de acordo com como ele está. É de acordo com como ele está. E isso não é bom para ninguém. Ninguém. Isso é perda, né, da liberdade. E você não pode se esfacelar. E você sendo uma pessoa pública, é mais difícil para lidar? Te dá vergonha em algum momento? Tive muita vergonha. Teve? Muita. Do julgamento do outro? Tive muita vergonha, porque é muita pena. Compensação, acho que hoje você se sente preparada para ajudar de uma maneira muito tranquila qualquer pessoa em qualquer situação parecida, né? Pelo menos eu tenho essa abertura de chegar. Você fez um filme agora, O Descontrole, que vai ser lançado, que é da minha amada Miriam Fabrizi, que é inspirado na vida dela mesma, né? Ela frequenta o Narcótico Anônimo, ela tem a questão do alcoolismo, que ela vem vencendo, graças a Deus, e achei muito corajoso dela fazer um filme e abrir isso. Ela foi no Pedro Bial, contou a história. Foi. Eu sou muito a favor disso. Eu sou muito a favor. Eu acho que se você pode alcançar e ajudar alguém... Acho que ser bem sucedido e mostrar a sua fraqueza que você luta, eu acho que é inspirador. Você não acha que isso é um exemplo que pode ajudar muito o outro? Porque vivemos num mundo, Irene, com duas questões que eu queria que você falasse, porque eu sei que você é boa, você não lida bem com o Instagram às vezes, mas você pesquisa as coisas boas do Instagram. Eu acho que nas redes sociais tem excesso de positivismo tóxico, que eu tenho pânico de existir, e a famosa criação do mundo margarina, né? Tá todo mundo criando uma persona ali, que é tudo que você não é. Você não é nada positivista tóxico, você é altamente realista, e você é a pessoa talvez uma das mais realistas da forma de viver que eu conheça, porque você não glamouriza, não cria um glamour, não cria uma ficção de nada que não seja real. Isso é uma doença hoje em dia na minha visão. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que se você usar as redes sociais para você divulgar um trabalho, divulgar uma ajuda, passar uma boa receita, dizer pontos de turismo que podem ser interessantes, isso eu acho muito gostoso. Muitas vezes as pessoas vêm até com boas intenções, digamos, vamos usar isso. Mas vem como dona da verdade absoluta a respeito daquilo. Isso já
ainda que o que ela diga seja verdadeiro, você tentar impor a sua verdade sempre, eu acho perigoso. Vivemos a era do achismo máximo, né? Não é? Eu acho que está insuportável. Todo mundo acha que é capaz de opinar sobre qualquer coisa. E a gente não é mesmo. A gente não é. Não é. E essa mentira que passa, que a sua vida está maravilhosa, você está numa festa e você está sorridente, isso também às vezes eu acho um pouco exaustivo. Você foi festeira no passado? Que atualmente eu não acho você mais festeira. Não Você nunca foi? Fui de festa, não foi? Fui, porque inclusive o trabalho do Edson... Vocês gostavam de dançar, inclusive? Muito, eu gostava muito de dançar, Mas hoje tem muito barulho, já me incomoda. A idade... Você quer ver uma outra... Não, isso já porque você gosta de conversar. Então, mas tem que ser uma coisa menor, né? Que nem eu, você é igual a mim. Tem que ser uma coisa menor. Eu não gosto de me arrumar. Não? Não. Tem lugares que eu tinha vontade de ir. É preguiça? É uma mistura de preguiça, é uma mistura de já não enxergar direito para me maquiar. Por que eu saio de cara lavada, Marcos? Porque eu não enxergo mais direito. E aí, o que antes eram 2 riscos, viram 2 borrões e leva muito tempo. Você demora... Agora, se eu tenho um maquiador... Sim, muda tudo. Eu fico feliz. Se eu tenho o Fernando do meu lado, eu estou feliz. Nosso santo Fernando. Mas outra coisa... sob meu ponto de vista, nós não temos roupa para corpo de velha. A gente tem roupa para mulheres que envelheceram fazendo ginástica. Mas aquela cachorra que não foi fazer ginástica... Você não gosta de fazer ginástica, né? Isso é nunca gostou, uma né? coisa muito ruim da minha parte, porque é evidente que tem um resultado bom. Mas aquela mulher que ela está mais gorduchinha, ela não tem roupa para ela. Isso eu acho um preconceito grande. Mas você tem uma mania de dizer que o meu corpo não é bom, o meu corpo não é bonito. Você tem mania de dizer, eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu não acho. Mas eu não consigo, por exemplo, Marcos... Às vezes eu tenho a sensação que você não se sente bonita. E eu acho você muito bonita. Não está com a autoestima balançada, não? Isso eu acho que não é uma coisa de autoestima. Isso acho que é uma coisa de me sentir um pouco inadequada para aquilo que eu vejo. Porque não é possível. Eu saio, eu olho para as vitrines e digo, mas eu não tenho vontade. As minhas roupas são todas iguais. Elas são preto, azul marinho, elas são marrom. Mas isso não é um defeito, isso não é um problema. Não, isso é um estilo. mas elas são iguais. Você elas é clássica. Elas não têm uma fenda, elas não têm isso, não têm aquilo. Mas não tem muita roupa. Eu acabo comprando roupas iguais porque eu não encontro dentro daquele estilo. Aí você compra vários. Ou então quando eu encontro a um preço tão absurdo, porque eu sou daquela... Mas você não acha que as mulheres hoje elas querem parecer mais jovens do que elas são? Que tem um problema sério com isso? Talvez, Né? Eu não acho ruim você ser assim de forma nenhuma. Você está coerente com a sua idade. Talvez você, por algum momento, você esqueça que você tem 81 anos de idade. Mas 81 anos de idade é coisa beça. É coisa beça, Marcos. É coisa beça. É porque a gente está acostumado, eu principalmente, que trabalhei com a Bibi até 95, a Natália indo para 97, a gente esquece que a pessoa envelhece. E vai esticando o pavio até não poder mais. Mas hoje, um profissional de 60 anos, ele está indo para aposentadoria. Vocês com 60, 70, vocês estão no auge. É muito diferente, você não acha? É diferente a carreira do ator, é diferente o posicionamento do ator. Né? E você tem uma coisa que você me diz muito assim, o meu pavio está cada vez mais curto. A morte te assusta? Eu tenho pena, não queria morrer agora. A Hebe dizia isso. Não, eu queria ver tanta coisa.
conquistas. Por exemplo, eu estou muito feliz vendo as conquistas do Cadu. Meu neto é ator, né? O Cadu Libonati. Tá numa crescente linda. Tá bonito, tá muito bonito. Tá bonito. E a Maria Luísa está desenvolvendo lá também dentro da profissão que ela escolheu. Tem a Helena, que vai fazer ainda 10 anos. Então, eu queria ficar um pouco mais. Né? Curti mesmo. Isso eu realmente queria ficar um pouco mais. A morte em si, o que veio depois, não tenho a menor ideia. Nem quero saber. O que eu gostaria? Você não tem curiosidade assim, de vidas passadas? Eu quero ter certeza. Porque também você não acredita, né? Você acredita em vidas passadas? Não é. Reencarnação. É que pode ser tanta coisa, Marcos. Mas você não tem religião. Assim, você é espiritualista, né? Mas não tenho mais. Eu fui criada na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fui batizada, fiz primeira comunhão, me casei. Tive um padre que foi horroroso comigo. Horroroso. Por quê? Foi. Eu era divorciada e eu procurei um padre para me confessar. E é uma maravilha. Ele olhou para mim e ele disse assim: solteira, casada ou viúva? Eu falei: eu sou divorciada. Ele disse: eu não sei o que a senhora está fazendo aqui. A senhora sabe que isso não existe na nossa religião. Que absurdo. E eu falei: não, mas eu tenho um companheiro, né? Ele falou: mas pior ainda, a senhora vive em pecado mortal. Aí eu arrisquei e falei assim: quer dizer que se eu estivesse morrendo, o senhor não me daria extrema-unção? Ele disse: mas a senhora está ótima. Que louco. A senhora está ótima. Aí me levantei dali, sem ele ter me ouvido em confissão nem nada. Contei para uma amiga e ela disse: não, por que você foi confessar com ele? Ele é tão atrasado. Vai lá na igreja do Colégio São Luís e procura, e me deu o nome do padre. Era um velhinho que foi de uma doçura e disse assim: minha filha, o colega não está de todo errado, sabe? Assim, porque são coisas dogmas da nossa religião, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, minha filha, você não precisa de mim nem de colega nenhum para se confessar, fala direto, o que você tem? Fala para o que você tiver de falar. Você não precisa de ninguém para ser um intermediário, interlocutor entre você e o seu Deus. E aí me senti extremamente... Olha que diferença. Ele não disse: ele está totalmente errado. Não, não é? Não. Essas coisas fazem parte da religião. Mas você não precisa da gente, claro. Vai direto, né? E você hoje conversa direto? Eu converso. Eu gosto muito de Jesus. Sua irmã Cláudia também, né? Nossa, a gente é apaixonado por Jesus. Marcos, eu acho Jesus... Olha, aí quando a gente fala, né? Por exemplo, se eu falo assim: eu gosto de Jesus, tem aquela parcela da população de pessoas que dizem assim: mas esse Jesus que você gosta não existe. Esse Jesus, ele é resultado, e aí começa... Porque Constantino, quando organizou a Igreja Católica... Mas eu não quero saber desse. Eu quero saber daquele Jesus que a gente conhece. Aquele que disse as palavras mais lindas que um ser humano disse para outro, né? Antes dele, ninguém pregava o amor, né? E amor era todo incondicionalmente, claro. Ninguém pregava o amor, ninguém pregava a tolerância. Tem coisa mais linda. Então, é com esta entidade, sei lá o nome que a gente vai dar, que eu gosto
de conversar, de falar das minhas coisas, né? Mas você tem algum ritual em casa seu? Você reza? Rezo. E provavelmente você não tem ligação com nenhum santo, porque você tem Jesus, né? Eu rezo, Você reza todo dia? todo dia. E tem alguma coisa que você faça de ritual que você acredita que possa melhorar a tua energia ou não? Não tem. Você se preocupa com isso? Não. É uma coisa que não liga, né? Não. Não tenho... porque tem que entrar assim no teatro, tem que fazer isso, não. Eu gosto de entrar com o pé de pisar com o pé direito num palco, porque eu acho bonito você entrar com o pé direito num palco, mas não um palco que eu vá usar para meu trabalho. Se eu for cumprimentar algum colega, eu vou pisar com o pé direito. Você me disse uma vez que você tinha vontade de morar no interior. Ainda existe isso? Muita. Ainda? Muita. Jura? Juro. Acho a menor graça o eixo Rio-São Paulo. A menor. E é um movimento real das pessoas, né? Muita gente saindo do eixo Rio-São Paulo. Aí não acho a menor graça pelo seguinte: o que é que o Rio-São Paulo teria de maravilhoso para nos oferecer? A vida cultural. É difícil de chegar, você fica com medo, você pensa 2, 3 vezes. E aí eu vejo pessoas que moram, por exemplo, próximas do Rio de Janeiro, próximas a São Paulo, aproveitam muito mais. Muito mais qualidade de vida, né? Não, e muito mais a vida cultural. Porque sabe o que elas fazem? Elas vêm de 15 em 15 dias, ou às vezes uma vez por mês, elas vêm com... um ônibus. Um ônibus próprio para isso, que oferece 4, 5 espetáculos, museus, e elas aproveitam muito mais. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Verdade. Eu tenho amigos que moram mais em São Paulo do que aqui e aproveitam a beça, assim. E hoje, você sendo essa carioca Você é da Tijuca? Não, né? Não, eu nasci nas Laranjeiras. É porque o Fu falou que te encontrou na Tijuca, fiquei com isso na cabeça. Você já está em São Paulo há quantos anos? Desde 67. São Paulo é a sua casa, assim, e teu coração está em São Paulo? Eu sou cidadã paulistana, recebi esse título. Mas você ama viver em São Paulo? Gosto muito de São Paulo. Você se adaptou à cidade, né? Muito, tenho amigos lá. Agora, como não gostar do Rio? É que tem muita gente que sai do Rio, vai para São Paulo e passa a viver em São Paulo com muita felicidade. Não, Eu sou o contrário, eu sofro, eu tenho que voltar. Né? Eu sou muito ao contrário. Irene, a menopausa foi um problema para você? Porque hoje, mais do que nunca, eu nunca vi tanta mulher falando da menopausa. Virou o assunto da menopausa. É espetáculo sobre a menopausa, é filme sobre a menopausa, é debate sobre a menopausa. Eu queria entender, né? Você que passou por isso. A menopausa é esse problema todo? Eu não vi a hora de chegar. Por quê? Porque eu queria transar sem ter que tomar pílula. Eu falava para o Edson, mas que chatice isso. E eu tinha dores horrorosas quando ficava menstruada. Dores fortes. Me entupia de remédio e saía para trabalhar, né? Então eu achava que a hora que chegasse a menopausa, eu falei assim, Edson... É a liberdade máxima. Vai ser o máximo. Bom, evidentemente que ela chegou com algumas coisas chatas, mas nada que meu corpo não tivesse preparado para receber. Eu não sou homem, eu sou mulher, né? Então, eu achei que era uma coisa natural. Junto, que isso não tem a ver com a menopausa, mas tem a ver com o envelhecimento, veio, por exemplo, ter que colocar um óculos para ler. Eu achei muito mais chato do que as coisas da menopausa. Nunca me achei menos mulher. Agora vou ficar menos mulher. O humor não alterou? Marcos, eu nunca pude ter o humor muito alterado. Né? Por causa do trabalho. Por causa do trabalho, por causa de filho. E depois, gente, eu vivia... Eu tinha um filho adicto. A preocupação é ali, né? Lá Você usou drogas?
Você usou drogas? Eu? É. Não. Nunca se Não, experimentou nunca tive nada? curiosidade. Nem curiosidade? Não. E depois que passa... Hoje, por exemplo, eu teria uma curiosidade de usar um LSD, o chamado LSD, nem sei se hoje tem outro nome disso. Mas, O LSD ou aquele êxtase, que é aquela pílulazinha? não, o velho LSD por causa da literatura. Então, E por que você teria vontade de usar? porque contam que você está Faz uma viagem... no campo, aqui com ácido lisérgico, e você vê o campo virou azul, virou lilás. O dia que eu tiver a chance de viajar à época da colheita de lavandas, É tá lindo. bom para mim. É lindo. Entendeu? Tá bom, porque eu acho aquilo deve ser um deslumbramento. O campo de girassóis já me deixa... Que isso, né? Eu fico... Porque ainda é a coisa que me deixa mais... E você tinha esse hobby com A coisa que me Edson, deixa né? mais, vou usar um termo deles, chapada, é natureza. Contemplar a natureza. Não é contemplar. É saber quem é a majestade. Opa, meu amor! E aí a outra comprou uma bolsa de não sei quantos $1.000. Aí a natureza diz assim, quer saber quem é bonita? Sou eu, meu bem. E ela faz assim, e ela muda, ela derrete o Ártico. Ela é de uma violência, não é? Sim. Não é? Ela te dá a aurora boreal. Da realidade. Você diz assim, o que é aquilo? Né? A bolsa já ficou no chinelo. O Irene, quantos anos de casada? Agora, em dezembro, a gente casou em 71, então 54 anos. 54 anos. Você antes teve um outro casamento? Tive, com o pai né? do Irã. Foram 2 casamentos. Sim. Né? Você hoje, analisando um casamento de 54 anos, que mensagem você tira disso, dessa parceria? Que é raro, eu te falo porque é raro, cada vez mais raro, né? Cada vez mais raro, né? Marcos, é assim, por que a gente quis continuar? Não tínhamos obrigação nenhuma de continuarmos. Tivemos momentos de briga, tivemos momentos até de morarmos em casas separadas durante uma época, mas por que a gente quis continuar? Eu acho que é porque um sentia falta do que encontra no outro. Vocês moraram em casa separada há quanto tempo? Não chegou a fazer 1 ano. Pouco tempo. Sim, mas ele mudou de casa e tudo, né? E continuou casado nesse período? Não, como continuou casado? Não, cada um morou na sua casa. Mas considerando marido e mulher, mais ou menos. Mais ou menos. Mas por quê? Por quê que se quer ficar junto? É porque está fazendo bem. Porque quando você pesa na balança, faz mais bem do que não. Teve uma época que quando acabou aquele arrobo da paixão, eu achei uma coisa indecente. Fiquei revoltada. Fiquei de luto. Para um casamento resistir à paixão tem que ser latente sempre? Não. Mas quando você se dá conta, a paixão está acabando, e isso não é assim, acordou um dia, agora a paixão não tem mais. Não, isso vai acontecendo. Aí eu fiquei muito pé da minha vida. E vira uma grande amizade? Não é só uma amizade, vira... Não, porque amizade é diferente. O casamento vai mostrando a outra face, né? Aqui era com paixão. Agora aqui... E quando acabou a paixão, você se sentiu ameaçado em se apaixonar por outro? Eu queria. Mas aconteceu? Não. Você queria se apaixonar por outro? Nossa,
Ai, porque a paixão te deixa tão bonita, né? Tão bonita. E Mas se aparecesse uma paixão, você manteria o casamento? eu acredito que não. Eu acredito que não. Agora, por que não apareceu a paixão? Eu era uma mulher bonita, desejável. Acho que é porque era mais na minha fantasia do que aquela paixão poderia fazer. Provocar de verdade. É. E com o passar do tempo, a família vira uma instituição muito maior do que o casamento? Ah, vira. Vira, né? Vira. E aí esse casamento passa a administrar a família, né? Porque quando acontecem coisas com os filhos, os netos, você participa também, né? E fica difícil não participar. E aí eu acho que é onde um casamento muito longevo faz diferença, né? Essa parceria não tem preço. Essa parceria não tem preço. É muito bacana, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É muito bacana isso. É muito bacana. E eu vejo, por exemplo, com os meus filhos, como eles hoje, bom, também está tudo velho, né? Um com 60, outro com 52. Como eles são ligados na gente, né? Cada vez mais, pelo que eu vejo. Ligados. Cada vez mais. Cada vez mais. E o que uma mulher hoje, 80 anos, 81, gosta de fazer? Fora a carreira. O que você te dá prazer hoje em dia? Marcos, eu ainda gosto muito de viajar. Ainda gosta? Muito. Você e o Edson viajaram muito, né? Viajamos. Viajaram muito. Hoje eu não teria mais não viajaria mais do jeito que nós viajamos. Como é que a gente viajava? A gente alugava um carro e ia, né? Ia conhecendo lugares. Vamos ficar nessa cidadezinha, vamos e tal. E a gente já viajava num tempo que não existia Google, né? Sim. Mapa físico. Eu peguei mapa viagem físico, assim. Muito mapa físico. Descobri o hotel, tinha o Guia Michelin de hotéis, né? Então a gente mais ou menos ia por ali. Mas hoje, por exemplo, não. Hoje eu gostaria de sair com tudo organizado, de ter uma agência que me pegasse no aeroporto, que levasse. Não teria mais paciência de alugar um carro. Até porque isso gasta muita energia. Muita. É muita energia. Muita energia. Eu também gostaria. A primeira vez que nós tivemos que devolver um carro, a gente tinha um endereço no Champs-Élysées. E a gente passou várias vezes pela porta e eu dizia, mas não é possível que seja aqui. Era um númerozinho pequenininho e uma porta. E era uma porta que você tinha que entrar com o carro. Era uma porta mais justa que a lei. Olha, esses carros grandes hoje não caberiam ali. E você entrava, Marcos, e descia, e chegava lá embaixo e largava o carro. Para quem? Persone. Para ninguém. A gente voltou. E o medo? A gente pode largar o carro aqui? Como é? Aí, mais uma volta lá no Champs-Élysées para conversar com o outro. Mas é isso mesmo. Esse tipo de disponibilidade é impensável. Claro, hoje não seria assim. Acho que agora está na hora de você fazer uma viagem com as netas. Já fez para Disney, né? A clássica viagem da Disney. Fiz com Maria Luísa e fiz com o Carlos Eduardo. Agora tá na hora dela. Está na hora da Helena. Ela merece. Ela merece. Muito bom. Estamos chegando no final e as minhas 3 perguntinhas finais. Uma é, você teve alguma situação com alguém que você não resolveu e gostaria de deixar um recado para resolver? Alguma coisa que ficou mal parada? Alguém que você achou que poderia ter pedido desculpa ou não? Ou perdoar? Ou tudo na tua vida está altamente bem resolvido? Eu acredito que foi
se não foi totalmente resolvido, a vida colocou de um jeito que era Para ser. para ser daquele jeito, sabe? Sei. Porque, curiosamente, o meu ex-marido, pai do meu filho, quando ele ficou muito doente e veio a falecer, eu fui visitá-lo pelo meu filho. Vocês estavam separados, brigados e... Não estava brigada com Mas ele, não mas estava falava- separado. Não, de vez em quando, se ele precisasse falar comigo, eu falaria e tudo. Mas muito tempo sem ter contato. E o meu filho disse: eu vou visitar meu pai. E eu senti que ele queria ter uma companhia. E eu falei: você gostaria que eu fosse com você? Ele falou: você vai? Eu falei: vou. E ele não estava mais reconhecendo ninguém, mas o que não impede de você fazer uma oração, Sim, ficar junto, sim. e principalmente ficar junto com o Sim. filho, né? A dor da separação é uma das piores dores que uma pessoa pode sofrer? Depende como é a separação, né? Se é uma separação onde existe uma limpeza, onde as duas partes querem, uma limpeza, uma clareza. Não quer dizer que eu quero me separar, talvez você não queira, mas ficou claro para você que eu não quero mais ficar casada. E eu não estou te sacaneando. Sim. Então eu acho que dói, mas ela não é aviltante, né? Ela não é... Desrespeitosa. Eu acredito que quando acontece o desrespeito, ou quando você vem a descobrir coisas, isso é uma dor muito, muito grande. E quando você tem filho é mais complicado ainda, né? Porque você tem que manter a proteção Muito. do teu filho, né? Eu vejo hoje minhas amigas que se separaram como é difícil para quem tem filho. Porque existe os dois lados, porque precisa de dois para dançar esse tango, né? Os dois lados precisam fazer uma pergunta que é assim: que infância eu quero que meu filho tenha? Eu quero que ele se lembre da infância como uma coisa horrorosa, um palco de sofrimento, ou eu quero que ele se lembre que, não, teve um momento que foi triste, meu pai separou da minha mãe, mas os dois queriam o melhor para mim. Porque eu vejo casais fazendo isso, e fazendo muito direitinho. Sim. E vejo casais se dilacerando, né? E esse seria o caminho, fazer pensando no filho. Eu acho que sim, né? Se você pensa, isso vai ser o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para ele. Com certeza. A gente conversa muito, né? Muito de tudo. Tem alguma coisa que você acha que você não tenha me dito? Pode ser crítica, não tem problema nenhum, não. Que você acha que é importante me dizer? Porque querer bem é óbvio que a gente quer bem ao outro. Então eu não quero elogio. Que a gente se elogia o tempo todo porque a gente se admira, a gente quer muito bem ao outro. Mas tem alguma coisa que você fale? Eu nunca te disse isso, mas eu gostaria de dizer. Eu penso, Marcos, que você talvez tenha, da mesma forma que você escuta as outras pessoas, se você sabe que tem um amigo que está precisando de alguma coisa, você vai atrás, que talvez você tenha que se escutar. Por que eu digo isso? Porque
a gente pensa que a gente se escuta. Ah, não, mas olha, eu viajo para onde eu quero, eu fico bem com a minha família. Não. É se escutar mesmo. Se escutar. Independente do que isso vai acarretar para as outras pessoas. Não é tomar uma atitude egoísta, que eu acho que dificilmente na sua vida você tomaria uma atitude, porque não é da sua constituição de caráter. É. Mas também se escutar. Muito bom. É. Falei que ela sempre me ensina. Adorei. Olha, espero que você tenha gostado da experiência. Foi um momento diferente para mim, né? Os novos pensamentos do Ser Artista Podcast. É uma honra fazer Irene Ravaz Pensamentos. E queria que você falasse para essa câmera aqui para encerrar. Eu sempre pergunto no Ser Artista Podcast o que é ser artista, né? Eu queria que me dissesse o que é viver para você. Parece uma frase feita, é uma frase feita. É o só por hoje, é o que temos para hoje. Porque é assim mesmo. Porque não adianta eu fazer um grande plano, porque pode vir uma tempestade mudar esse plano, ou pode vir um barco, não é? E levar esse plano para um lugar que eu nem havia imaginado. Mas eu vivi o só por hoje. Quando eu digo que é uma frase feita, porque isso é uma coisa muito difícil. Dificílima. Nós não vivemos hoje, a gente está sempre projetando, eu estou aqui, eu estou pensando o que eu vou fazer quando eu sair daqui, né? Então, mas quando a gente consegue exercitar isso, e quem lidou um dia com droga à sua volta, começa a entender o benefício que traz o que temos para hoje. Entendeu? Maravilhoso. Nossa, e você sabe que você falou a minha maior luta. Essa é a minha grande luta, que eu sou uma pessoa de planejamento. E muitas vezes eu sofro por antecedência. E esse é um exercício, inclusive, que o meu psicanalista trabalha comigo o tempo inteiro. Que a gente não tem controle do futuro, isso é uma coisa... E quando a gente vive isso de uma maneira real, é a nossa maior liberdade. É a nossa maior liberdade. Irene, obrigado. Ai, tão bom ser tua amiga. Gratidão. Viu? Muito bom. Meus queridos, feliz ano novo. E assim nós encerramos o ano do Ser Artista Podcast com a minha maior amiga. Não poderia ser uma pessoa melhor para estrear esse novo projeto do Ser Artista Podcast, que são os pensamentos. Desejo a vocês do fundo do meu coração um ano lindo e que a gente tenha um 2026 com muita saúde e paz, com o resto a gente corre atrás. Um beijo imenso.